Ela que foi princesa perdida, ganhou musical na Broadway, filme, livro, fugiu de uma revolução, encontrou com a avó em Paris, conheceu um cara bonito, com uma personalidade um pouco duvidosa. Ela mesma, Anastácia. Oi, meu nome é João Vitor, esse aqui é o Trendi, e no Expresso do Sherlock Holmes de hoje, a gente vai falar sobre Anastácia Romanoff, a maior fanfic histórica desse planeta. Você aí que cresceu achando que a Anastácia era uma princesa perdida, que perdeu a memória, conheceu um cara bonito, mas com uma personalidade meio duvidosa, cantava Once Upon a December e tinha vestidos bonitos, a parte dos vestidos bonitos é até verdade, mas o resto é tudo invenção de Hollywood, tá? Anastácia Romanoff, na verdade, era a filha mais nova do Czar Nicolau II. Czar Nicolau II foi o último imperador da Rússia, tá? Isso porque em 1917, a população russa tava meio puta com a família real, porque eles tinham muitos privilégios, né, galera? E a população já tava meio de saco cheio disso, e foi lá e tiraram eles do trono, tá? Mas foi super pacífico. Se tem uma coisa que isso foi pacífico, eles pegaram todo mundo, enfiaram dentro de um porão, e depois eles fizeram todo mundo ir morar com Jesus Cristo, tá? E beleza, só que rola? Pensa comigo. 1917. Os corpos ficaram irreconhecíveis, a gente não tinha exame de DNA na época, eles não conseguiram achar o corpo também de todo mundo, e não acharam o corpo da Anastácia. E isso abriu brecha pra criação de fanfic, né, gente? Aí começaram a criar fanfic que a Anastácia tinha sobrevivido e tinha conseguido fugir daquele porão. Só que aí, uma coisa rola em 1920, porque chega uma querida chamada Anna Anderson. Anna Anderson chega num hospital psiquiátrico e fala que ela era, sim, a Anastácia, tá? É como se fosse um Big Brother, a Anastácia tivesse sido eliminada no paredão falso e tivesse chegado e falando "Olha ela!" E ela era tão boa, tipo, ela sabia de tanta coisa, ela era quase o hiperfoco dela, a família Romanov, que ela sabia muita informação sobre o palácio, ela falava com um pouco de sotaque russo, e ela era tão boa que as pessoas começaram a duvidar. Tipo, será que ela era mesma? Será que ela é mesmo, Anastácia? Então, isso dividiu muito a opinião na época. As pessoas, de fato, acreditaram que ela era... que ela podia ser a Anastácia, né? Porque ela foi cremada, eles fizeram DNA, porque os cientistas estavam curiosos, né, gente? Um monte de fofoqueiro. Foram lá, fizeram DNA na querida e descobriram que, na verdade, ela não tinha parentesco nenhum com os Romanov. E é óbvio que uma história cheia de reviravolta ia ser um prato cheio pra Hollywood, né? E eles beberam bastante dessa fonte. Isso tudo começou em 1956 com o longa Anastácia, a Princesa Esquecida, estrelado por Ingrid Bergman. Ela foi tão bem, gente, que ela ganhou um Oscar de melhor atriz e também esse filme ganhou um Oscar de melhor trilha sonora. Isso tudo lá em 1956. Esse longa, ele traz uma versão um pouco mais dramática e de uma menina que esqueceu, né, perdeu a memória também, e ela não lembra se ela é a princesa ou não. E ela pode ser a princesa, ou também ela pode não ser. Ele deixa essa dúvida aberta para o espectador, tá? Ele não responde isso. E 30 anos depois, em 1986, a gente ganha a série The Mystery of Anna, que foca mais na história da Anna Anderson. A gente acompanha a história dela desde o manicômio até os tribunais. E foca nisso, né? Na dúvida que ela deixou na corte europeia, das pessoas acharem que ela era princesa, mas muitas acharem que não. Então ele foca mais nesse plot, não muito na história da infância ali da Anastácia, tá? Até que a gente chega no mais icônico de todos, que é a animação da Fox de 1997. A animação, ela tem um clima muito mais leve e muito mais infantil e muito mais conto de fadalístico do que as outras obras. Ela vem com essa ideia de que a princesa de fato se perdeu e ela vai atrás do passado dela, né? Então a gente tem ali várias músicas, vestidos bonitos, orquestra, tudo que tem pra ser maravilhoso e icônico, que é o que foi. E esse filme fez tanto sucesso que ele virou musical em 2017. Em 2017, a gente ganha Anastácia, um musical da Broadway, que ele conta basicamente a mesma história, porém tirando o Rasputin, que era esse feiticeiro. A gente tem no longa de 97, e substituindo pelo Gleb. O Gleb, ele é um comunista e um vilão, tá? Óbvio, gente, que a gente tem figurinos maravilhosos, bem inspirados na animação, e assim, é lindo, tá? É maravilhoso, mas com menos magia do que a animação, tá? É bem mais real, bem mais pé no chão. Mas ainda assim, voa um pouco, porque ela continua tendo sobrevivido a um tiroteio, né? Enfim, e perdido a memória, e ir pra Paris encontrar a avó, enfim. E a gente chega na bomba de 2020. 2020, a gente ganha Anastácia Once Upon a Time. E é a Time mesmo, por quê? Porque ela ganha um colar
Se eu não me engano, ela ganha esse colar do Rasputin também. E esse colar faz com que ela seja transportada para a década de 80. Gente, tem efeitos muito bobos, muito ruins, um roteiro fraco. É bem ruim mesmo. É bem infantilzão e ele rendeu mais como meme do que como uma obra memorável. Em 2007 a gente tem o início do encerramento, o início do fim. Ali em 2007 eles acham restos mortais ali perto da cidade de Edimburgo e eles fazem o DNA e descobrem que eram os restos mortais da Anastasia e do Alexei, do irmãozinho dela. Ou seja, toda a família tinha ido com Deus lá em 1918. A princesa não era perdida. A gente não tinha o Rasputin, porque o Rasputin, gente, ele existiu, tá? Um adendo aqui. O Rasputin existiu, mas ele morreu antes da família e ele não era um feiticeiro. Porque você achou que ele decompunha, né? Eu também. E aí, além dessas versões, você conhecia a versão original da história? Você tem esse hiperfoco, como eu, da história dos Romanov? E outra coisa, você conhecia alguma dessas outras obras que eu trouxe pra vocês hoje? Me conta aqui nos comentários. E o Expresso do Sherlock Holmes vai vir todo domingo nesse canal. Então comenta aqui embaixo qual é a personalidade ficcional, baseada em fatos reais, que você quer que eu desmistifique aqui nesse canal. Pode ser tanto de conto de fadas, e ela nem precisa ser real, ou até mesmo alguém que teve um filme inspirado, como é o caso da Anastasia, tá? Um beijo, eu vou nessa e até a próxima. Tchau, tchau!